Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais um Friday Miss Club, o nosso último aqui na nossa temática de doença aterosclerótica crônica, né? Na última aula, a gente comentou um pouco sobre o risco trombótico residual e o uso de anticoagulantes, né? E hoje a gente vai focar um pouco no risco inflamatório residual, tá? Vão ter vários outros trabalhos que vocês talvez não discutam um pouco sobre isso, mas, assim, a gente tem que acabar selecionando alguns trabalhos para também não ficar algo muito maçante. Mas só para recapitular um pouco para vocês, a gente sabe, assim, desde muito tempo que doenças como artrite reumatoide, HIV, elas têm um aumento de taxa de evento cardiovascular da ordem de 2,5 ou 3 por 3 vezes, entendeu? E você pegar estudos clássicos como Júpiter, que foi um estudo onde o uso intensivo da rosuvastatina reduzindo a LDL mostrou redução de desfecho cardiovascular depois de 10 anos, né? A gente conseguiu provar no desfecho secundário também uma redução do PCR ultrassensível através dessa redução dos níveis de LDL, né? Mas até então a gente não tinha uma evidência tão robusta da via inflamatória propriamente dita, que a gente poderia, através de alguma droga de caráter anti-inflamatório, mostrar uma redução também de desfecho. E aí, se não me engano, acho que em 2013, a gente teve o estudo CANTOS, que foi um estudo que avaliou o canakinumab, tá? Que é um imunomodulador, né? Que vai agir ali nas interleucinas 1 beta, e ele mostrou uma redução de desfecho de 15%, desfecho composto cardiovascular, sem necessariamente reduzir o LDL. Então, foi uma primeira prova cabal que a gente teve que realmente todo esse processo inflamatório, ele acaba contribuindo na formação de placa e no desfecho cardiovascular, né? A gente sabe que questão de vacina, hoje em dia, o paciente que acaba tendo mais compensação infecciosa, acaba tendo mais evento cardiovascular. Qual foi o grande problema do estudo CANTOS? Teve um aumento significativo de pneumonia grave e também de neutropenia significativa, entendeu? Além de ser uma droga muito cara, né? O Mumab custa aí 20 mil cada ampola, é algo que, assim, seria impraticável no uso rotineiro da cardiologia, né? Então, a gente começou a procurar drogas mais baratas e talvez com uma questão de imunomodulação muito menor. E aí veio o SEARCH Trial, que foi um estudo com methotrexato. O methotrexato, ele acaba sendo anti-inflamatório mais geralzão, né? Ele não vai agir necessariamente nas vias da interleucina 1, interleucina 6, e talvez por isso acabou sendo um estudo negativo, tá? E com base nessa teoria, então, a gente já conhece a colchicina de milênios, né? Você vai ter relatos aí de 1500 a.C., do uso do colchicas, né? Que é a planta lá de onde vem o substrato da colchicina, já com essas propriedades anti-inflamatórias, de uso de gota, e a gente já tinha aí trabalhos pequenos, né? Como o HOPE Trial e o ICAP, na ordem de 200 pacientes, mais ou menos, em cada braço, mostrando um certo perfil de segurança no tratamento de pericardite, né? Sem necessariamente aumentar risco cardiovascular. E aí a gente vai ter, então, essa série de trabalhos aí, né? Que vão colocar em evidência o uso da colchicina no contexto de tanto doença arteriosclerótica crônica como síndrome aguda, né? Eu separei para o Henrique apresentar hoje, a gente discute depois. Beleza, Henrique? Pode apresentar, cara. Beleza, bom dia, sou o Henrique, residente de cardiologia, né? Estou fazendo no Hospital Geral de Cuiabá. Hoje eu vou apresentar esses 3 artigos, tá? Todos baseados tentando atuar combater esse processo inflamatório coronariano que acaba desempenhando um papel na fisiopatologia da aterosclerose, de infarto, estabilidade de placa, né? Formação de placa e maior risco de reinfarto, né? Como o doutor comentou. E vamos lá. Vou começar pelo artigo aqui,
que ele já tentava avaliar a eficácia e a segurança da colchicina, né, em doses baixas após o infarto do miocárdio, né? Esse artigo foi publicado no New York England, né, em 2019. A proposta do artigo foi que o uso, querendo avaliar, né, o uso dessa colchicina já em dose baixa, né, se isso reduziria os eventos cardiovasculares maiores, né, e em pacientes que haviam sofrido já um infarto do miocárdio recente, né, e nos 30, praticamente menos de 30 ou até 30 dias após o infarto, né, e comparado isso ao placebo. Além disso, o estudo também procurou avaliar a segurança dessa medicação, do uso da colchicina, né, e também sobre os efeitos de biomarcadores inflamatórios, como PCR e leucócito. A proposta da razão desse estudo, né, foi que tinha já o outro estudo que o doutor comentou, e que a medicação era mais cara, e essa poderia tentar atuar semelhante, né, para tentar mostrar evidências que diminuição dessa inflamação poderia diminuir também a formação de placas, a estabilidade de placa e a recorrência de reinfarto, né? Já o estudo, ele era um estudo já randomizado, duplo cego, controlado por placebo, né, multicêntrico, né, e iniciado por investigador. O número de pacientes total foi de 4.745 e foram divididos ali entre colchicina 2.366 e o placebo 2.379. O tempo médio, mais ou menos, de acompanhamento foi de 22,6 meses, aproximadamente já 23 meses, né? Os critérios de inclusão para entrar, então, eram os pacientes que nos 30 dias anteriores sofreu o infarto, né, e foi randomizado nesse período, e concluíram qualquer tipo de revascularização percutânea e estavam em tratamento otimizado conforme a diretriz. O uso de estatinas, terapias antiplaquetárias e outras medicações conforme a necessidade do paciente, né, seguindo a diretriz. As condições de exclusão daí já eram bastante, né? A insuficiência cardíaca grave, né? Uma fração de ejeção menor que 35, um AVC, um infarto tipo 2, uma cirurgia de revascularização do miocárdio nos últimos 3 anos, né? Ou planejado, uma doença sistêmica relevante, câncer cutâneo, doença inflamatória intestinal ou crônica, doença neuromuscular, doença renal grave ou doença hepática grave, alterações laboratoriais como CK, né, 3 vezes superior ao limite superior, alterações hematológicas clinicamente significativas, e outras condições como abuso de álcool, drogas, o uso prolongado de glicocorticoides ou hipersensibilidade à medicação da colchicina. Aqui já explicando mais ou menos como foi a divisão, tá? Aqui para mostrar como que os dois grupos foram divididos e eram homogêneos entre eles, né? Não teve uma diferença relevante entre os dois grupos. Aqui já no composto primário do final do paciente, a gente já podia observar que teve uma diferença importante entre a colchicina e o placebo, mostrando que a colchicina teve um benefício com o uso da medicação nesse período e que diminuiu o risco, daí, no caso de AVC, né? E diminuir também o risco de hospitalização devido à angina com a necessidade de revascularização. Então, o desfecho primário composto foi lá diminuindo as mortes cardiovasculares, paradas cardíacas revertidas, né, infarto do miocárdio, AVC, hospitalização de urgência devido à angina. O resultado encontrado foi ali para a colchicina de 5,5 e para o placebo de 7,1. Tá? Aqui também mostrando novamente que o placebo teve um aumento em comparação ao uso da colchicina, que a colchicina diminuiu o risco desses eventos primários. Tá? E o que o artigo concluiu? E esses pacientes que sofreram um infarto agudo do miocárdio recente e utilizaram o uso da colchicina nesse período,
e ela reduziu significativamente a incidência desses eventos cardiovasculares isquêmicos, né, quando comparado ao placebo. Essa diminuição chega a reduzir praticamente 23% do risco relativo desse paciente. O benefício, então, foi observado essa redução da AVC e as rehospitalizações aí por causa de angina com necessidade de revascularização. Não houve outras reduções estatísticas significativas isoladas, né, como morte cardiovascular ou novos infartos. A conclusão é que a colchicina, em doses baixas, ele tem um benefício no uso, né, da medicação nesse período de pós-infarto. E que no período que foi acompanhada essa medicação, ela teve uma segurança aceitável, né? O problema da medicação, na verdade, é que também ela teve um pequeno aumento de episódios de diarreia e também um pequeno aumento no quadro de infecção pulmonar, né? Daqui no checklist, em relação à designação de tratamento, ela foi randomizada? Sim, ela foi randomizada, né? Todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão? Foram. O segmento foi completo? É praticamente completo, né? Durou os 22,6 meses, tiveram algumas perdas, mas foram mínimas, que não influenciou no desfecho final do acompanhamento. A análise seguiu o princípio de tratar? Sim, seguiu, né? A condição cega foi contemplada? Foi contemplada. Foi um estudo tipo cego. Os grupos eram similares ali, estudos, né? Comparação entre similares? Eram. O grupo era bem homogêneo, foi dividido bem homogêneo, né? Além das investigações experimentais, os grupos foram tratados igualmente? Sim, todos os pacientes que foram tratados igualmente entre os grupos, a única diferença entre os grupos foi o uso da colchicina e o placebo, né? Os resultados podem ser aplicados aos meus pacientes, no caso? Sim, em pacientes que tiveram um infarto do miocárdio menor ou até igual a 30 dias, né? Mas isso reverte-se dependendo do quadro, do tipo do paciente, né? Aqueles pacientes que foram excluídos, por exemplo, com insuficiência renal grave, ou doença hepática importante, ou uma intolerância à colchicina, aí esses não vão poder seguir o tratamento que foi observado no estudo. Todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados? Sim, foram, né? E o benefício do tratamento supera os riscos do custo? O benefício, ele reduz relativamente, como foi observado, em 23% no desfecho primário. Os riscos, como eu comentei também, ele teve um discreto aumento de diarreia, né? E também um pequeno aumento de pneumonia nesses pacientes. O custo da medicação é uma medicação relativamente bem barata em comparação com aquela outra, né? Anterior. Quer comentar alguma coisa, doutor? Parabéns pela apresentação. Eu vou deixar para fazer conclusão assim específica do uso da colchicina depois dos 3 artigos, só para não ficar algo massivo. Mas Okay. só para pontuar em relação ao Cockett, assim, foi um trabalho robusto, como você mostrou, mais de 4.000 pacientes, duplo cego, randomizado, um trabalho bem desenhado, mas aí as principais críticas seriam que, assim, apesar de ter sido um trabalho com desfecho positivo, como você mostrou, o que puxou esse desfecho positivo foi basicamente AVC, e aí até existem trabalhos depois direcionados ao uso da colchicina para reduzir o risco de AVC, né, que acabou gerando essa teoria, e para revascularização urgente. Então, seria aquele contexto de uma angina instável, que a gente não sabe bem qual a indicação, né? Às vezes, só que tem uma lesão grave, começa uma dor e leva para revascularização. Então, assim, são desfechos que a gente considera soft, né? Desfechos leves, não são desfechos duros, como morte cardiovascular, morte por todas as causas, né? Não são MACE endpoints. Mas, basicamente, assim, é um estudo que
mostrou ali que com medicação barata, a gente tem um perfil de pacientes que você consegue, de certa forma, reduzir esse risco inflamatório residual. Não sei se o Raul quer comentar algo específico sobre o desenho do estudo também, mas ia falar para a gente deixar para concluir, assim, sobre quando usar ou não usar a colchicina depois, Raul. Perfeito, eu acho que vale a pena comentar no final, para a gente entender os 3 estudos. Beleza, então. Pode tá. passar, Lodoco. No próximo. No segundo estudo, né, o estudo ele procurava avaliar a colchicina nesses pacientes já com uma DAC crônica, né? Esse estudo também foi publicado no New York England, né, em 2020. O propósito do estudo também foi o uso da colchicina, né, em dose baixa, semelhante ao estudo anterior, e comparado ao placebo, né? E se esse estudo reduz também eventos cardiovasculares maiores, né, em pacientes já, no caso, que tinham uma doença coronariana crônica estável e que estavam também em tratamento otimizado, né? O propósito lá do estudo, né, baseava-se já em 3 princípios: a inflamação, né, por a vagina, a inflamação no mecanismo central, isso para tentar impedir essa progressão aterosclerótica e ocorrência de eventos agudos, né, fortemente ligados à inflamação vascular. Aqui está comentando também sobre o estudo Campos, né, que o doutor comentou, né, que mostrou o bloqueio da inflamação, né, com a Canakinumab, que reduziu os eventos cardiovasculares, provando daí o conceito de modulação inflamatória, reduzindo os cardiovasculares, né? Porém, era cara a medicação, a terapia era biológica e também não contemplava, não era amplamente aplicável. Já no segundo ponto, é que a necessidade de terapia anti-inflamatória acessível precisava de uma medicação. No caso, a colchicina era barata e o uso era oral, já era mais fácil a adesão, né, até a utilização. Já era com uma medicação conhecida e também atua na inibição de microtúbulos em função leucocitária. Os estudos anteriores que sugeriram benefício foi o Lodoco e o Colcott, que foi o que eu apresentei anterior. Mas faltava daí um outro grande estudo que definia definitivo em pacientes com doença coronariana crônica, no caso, e estável. O terceiro ponto que ele apontava é que a lacuna clínica, no caso, mesmo com o paciente utilizando a estatina, antiagregantes plaquetários, beta-bloqueadores, IECA, BRCA, o paciente ainda apresentava um risco residual elevado de eventos cardiovasculares. Pergunta central: se essa medicação, a colchicina adicionada ao tratamento, poderia reduzir esse risco residual, né? A característica do estudo, então, era um estudo randomizado, né, ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo, multicêntrico, né, orientado por eventos, como análise e intenção de tratar. O número total de pacientes randomizados foram de 5.522, foram divididos entre colchicina e placebo, né? Colchicina 2.762 e os placebos 2.760, bem semelhantes dos grupos, né? O tempo de acompanhamento médio foi ali de 28,6 meses, tá? Segmento máximo de 5 anos. Aqui mais explicando também como que foi a divisão, quantas pessoas iniciou o tratamento, foram randomizados e quantos foram separados depois da exclusão, né? Como foram separados? Os critérios de inclusão desses pacientes eram pacientes ali que tinham entre os 35 e 82 anos, que tinham uma doença coronariana documentada, né? Isso evidenciada pelo um estudo angiográfico coronário invasivo, ou uma angiotomografia coronariana, um score de cálcio maior ou igual a 400 unidades. A condição clínica tinha que ser estável, esse paciente estáveis, no caso, por mais de 6 meses antes da inclusão, e o consentimento informado foi assinado.
Os critérios de exclusão desses pacientes era insuficiência renal moderada a grave, comunicativo ou com risco de toxicidade devido à colchicina, uma insuficiência grave, uma doença valvar cardíaca grave, efeitos adversos prévios ou conhecidos da colchicina, intolerância durante a fase aberta, né? Todos os pacientes passaram por um mês de uso de colchicina aberta. E que aqueles que apresentaram também efeitos adversos instáveis, né, não foram randomizados. Aqui mostrando como o grupo também foi bem homogêneo entre eles, né, não teve uma diferença discrepante. Aqui já mostrando já o desfecho primário composto, em relação à morte cardiovascular, infarto do miocárdio, espontâneo, né, não relacionados ao procedimento, AVC isquêmico, revascularização coronariana, virada por isquemia. E mostrou já que no desfecho primário, a colchicina teve um benefício, né, apresentando ali, desses pacientes, 6,8% o uso da colchicina, e o placebo já elevado lá em 9,6%, né, um risco, então, com desfecho primário, com o placebo foi maior do que a colchicina, mostrando o benefício da colchicina, né, reduzindo ali aproximadamente 31% do desfecho primário, mostrando daí o benefício consistente, né, com dos compostos individuais, e o benefício também observado precocemente e mantido ao longo do tempo do segmento, né, que foi... O resultado estatístico foi praticamente significativo, não houve redução na mortalidade por todas as causas. Houve uma tendência maior de mortalidade não cardiovascular no grupo da colchicina, mas não foi significativo, né? O desfecho secundário, que daí seria por morte cardiovascular, infarto do miocárdio espontâneo, AVC isquêmico, ele também mostrou uma redução relativa ali de 28%, né? Aqui mostrando lá o desfecho primário, o desfecho secundário, e mostrando que a linha nem toca ali ao hazard ratio, né? As conclusões, no caso, em pacientes daí, no caso, que tem uma doença coronariana crônica estável, né? E que já estavam em tratamento otimizado de prevenção secundária, o uso da colchicina, né, mais uma vez, reduziu significativamente a ocorrência de eventos cardiovasculares maiores quando comparado ao placebo. Então, reduzindo o desfecho primário ali em 31%, mostrando daí o benefício no procedimento, né, ao longo do tempo. Daqui é o checklist, né, do estudo. Então, vamos lá, ele teve a designação do tratamento, foi randomizado? Foi randomizado. Todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão? Todos os pacientes admitidos, sim, foram, né? Tiveram algumas perdas em segmento, porém eram perdas baixas. A maioria dos acompanhados tiveram acompanhamento até o final, sem grandes problemas. O segmento foi completo? Foi. A média ali foi de 28,6 meses. A análise seguiu o princípio de tratar, era um dos propósitos do estudo, né, seguir a intenção de tratar. Em relação ao desfecho secundário, a condição cega foi contemplada? Foi, é um estudo cego. Os grupos comparados eram similares no início do estudo? Sim, eram similares, o grupo foi dividido bem homogêneo, né? Foi dividido até parece que um programa de computador, tá? E além além da intervenção experimental, os grupos foram tratados igualmente? Sim, os grupos foram tratados igualmente, a única diferença também entre isso aí foi o uso da colchicina e o placebo, tá? Os resultados podem ser aplicados aos meus pacientes? Sim, a princípio
principalmente, sim, em pacientes aqueles que tiverem a DAC estável, tiverem um tratamento otimizado, não tiver tiver apenas um risco residual que a gente possa tratar, ele até tem benefício. Os resultados podem ser, já falei, todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados? Sim. E os benefícios do tratamento superam os riscos de custo, né, da medicação? Sim, a redução dos eventos teve um benefício, né, que seria o benefício da redução dos eventos maiores, seria o AVC, o infarto ou a necessidade de revascularização. O risco, semelhante ao anterior, foi que teve um pequeno aumento também de efeitos gastrointestinais. Tiveram também um pequeno aumento de infecções pulmonares. E a medicação, sim, supera tudo inicial lá do né? Que era a medicação é barata, né? E é bem conhecida. Eu vou deixar novamente para a questão do risco-benefício no final dos 3 artigos, mas só para ressaltar os pontos fortes e fracos aí do Rodolfo. Então, foi mais um estudo robusto, com mais de 4.000 pacientes, bem desenhado, duplo cego, randomizado. Só que, assim, pontos para vocês terem atenção nesse tipo de artigo, antes de sair prescrevendo para todo mundo. Quando vocês pegam ali os critérios de inclusão e exclusão, vocês percebem que é uma população altamente selecionada, entendeu? Não é que eles estão dando colchicina para um paciente totalmente aleatório. Então, eles excluíram os pacientes mais graves e com maior potencial de evento adverso da droga, são os pacientes com doença renal crônica, insuficiência cardíaca, manifesta, né? Aqui é um cenário de DAC crônica, então, assim, até, se o Raul quiser comentar depois, existe um outro trabalho chamado COLOT, algo assim, que, na verdade, é até uma brincadeira do COLOT com o uso de OCT. E aí, na verdade, ele mostrou que o uso crônico da colchicina em pacientes com DAC estável ajudou a estabilizar a placa. Então, quando você usava o OCT, que é um método de imagem invasiva, né, você via um aumento, né, da placa fibrótica que protege aquele conteúdo lipídico da placa, né, tornando a placa menos instável. Então, assim, a gente tem essa teoria inflamatória bem estabelecida para a colchicina, só que aqui um outro ponto-chave desse trabalho também é que é mais um trabalho que fez o run-in. O que é isso? Ele, por um mês, aplicou a colchicina de 0,5 miligramas de 12 em 12 horas para todos os pacientes. E aí, de mais de 5.000 pacientes incluídos, cerca de 10% a 15% dos pacientes não toleraram a medicação, seja por eventos adversos, onde o principal, vocês bem sabem, que é diarreia, efeitos gastrointestinais, e, de certa forma, você selecionou os melhores pacientes para prosseguir no estudo, entendeu? Então, é um outro viés aí de seleção muito forte nesse estudo, né? Que, de certa forma, acaba contribuindo para um desfecho tão positivo, né? E aí, mais uma vez, um ponto relevante aí a questão de pneumonia, né? Que a gente sabe que, querendo ou não, reduz essa resposta inflamatória. E um ponto que talvez seja um efeito aleatório mesmo, essa questão de aumento de mortalidade por todas as causas, não relacionado a eventos cardiovasculares, né? Então, a gente teve, acho que 30 contra 70 mortes por todas as causas, e aí quando você vai ver lá o apêndice, principalmente morte por câncer, por infecção, né? Eu até fui ver, porque a época ali era 2019 a 2020, mas não chegou a pegar a primeira onda da pandemia, porque a gente sabe bem que a colchicina, quando associada aí à azitromicina, outras medicações podem prolongar o intervalo QT e predispor a eventos arrítmicos, né? Mas não parece ter sido essa relação, mas ela bateu ali na trave, né? Então, ficou 0,99, se tivesse acima de 1,
você teria realmente um aumento de mortalidade por todas as causas, de certa forma, é um paradoxo, né? Porque assim, se reduziu a morte cardiovascular, reduziu o evento cardiovascular, por que aumentou a morte por todas as causas, né? Mas todas as outras revisões que foram feitas em cima disso, até meta-análise, juntando o Lodoco, o COCOT e outros trabalhos menores, né? O Henrique comentou aí do Lodoco 1, na verdade não existe o acrônimo 1, né? Mas o primeiro Lodoco que foi feito, ele foi um estudo aberto, onde ele só avaliou ali 400 pacientes, se não me engano, para ver se o uso da colchicina realmente reduziria eventos, então acabou sendo um estudo mais observacional, né, que a gente utilizou mais para testar essa teoria inflamatória e não como um grau de evidência aí em reduzir desfecho. Você quer comentar alguma coisa da parte metodológica, Halstead? Não, acho que você falou bem, Janine. Acho que, lembra, esse estudo foi o que o Janine falou, que teve esse run-in, então quase 10, 11% dos pacientes já saíram nessa avaliação inicial, então foram realmente os pacientes que sofreram intolerância. No final, vale a pena a gente discutir, porque se a gente quer testar o que a gente chama de risco residual, que o Janine falou super bem, não teria muita função de você fazer isso, testar, assim, mais cientificamente na fase aguda, porque na fase aguda, essa reação, ela ainda não se estabeleceu de forma correta. Acho que, até agora, os estudos, na tentativa, eles pecaram que, se a gente quer avaliar risco residual, o Cantos foi bem nessa avaliação, né? Ele selecionou o DAC crônica com PCR alto. Até agora, a gente está selecionando DAC crônica, e nem todo DAC crônica é parecido, né? Então, acho que a gente vai ver isso no final. Talvez a seleção dos pacientes é o que vai fazer o último estudo aí não ter dado tão positivo como a gente esperava. Vai lá, Henrique, pode apresentar o Clicker Synergy. Tá, vamos para o último estudo. Esse último estudo é o uso da colchicina no infarto agudo do miocárdio, né? Esse é um estudo também que foi publicado no New York em 2025. A proposta do estudo era avaliar o uso dessa colchicina já, e iniciada já precocemente após o infarto agudo do miocárdio, e mantida por aproximadamente 3 anos, né? Isso reduziria a ocorrência de eventos cardiovasculares maiores comparado ao placebo. A proposta e razão do estudo, né, inflamação, tem um papel central na aterosclerose, no infarto, né? E se os estudos anteriores aí não contemplavam a fase aguda do infarto, que foi esses 2 estudos que eu comentei anterior. E o ponto 3 é que havia necessidade de confirmar ou refutar o benefício da colchicina nesse cenário de infarto recente, né? Avaliar também a segurança do uso prolongado e também fornecer evidências robustas antes da consolidação em uma diretriz. As características do estudo, então, eram um ensaio clínico internacional, multicêntrico, prospectivo, randomizado, duplo cego, controlado por placebo. O desenho lá era 2x2, né, por colchicina e espironolactona. E a análise tinha a intenção de tratar. O número total de pacientes randomizados foram 7.062 pacientes. Foram divididos entre as colchicina e o placebo até relativamente semelhante. O tempo de acompanhamento médio foi ali dos 3 anos. Tá? Aqui mostrando as características entre os 2 grupos, né, que eram semelhantes até entre eles, não tinha uma diferença discrepante. Os critérios de inclusão dos pacientes, né, ele ter um diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, seja ele com supra ou sem supra, né, um extenso, ter sido submetido a uma intervenção coronariana percutânea, né, e no caso para os infartos sem supra, né, a presença de pelo menos 1 ou 2 seguintes fatores, que ele tinha que ter uma fração de ejeção menor ou igual a 45, uma diabetes, uma doença coronariana multiarterial, uma estenose maior ou igual a 50%, em outros vasos principais,
um infarto agudo do miocárdio prévio e uma idade maior que 60 anos. A randomização foi precoce, após praticamente a intervenção coronária percutânea. A média de tempo demora ali foi de 26 horas e 26,8 horas, do início dos sintomas até a randomização. Um tempo médio mais ou menos de 1,6 horas entre a randomização e a primeira dose da medicação. Os critérios de exclusão dos pacientes foram a contraindicação à colchicina, uma insuficiência renal grave, insuficiência hepática significativa, um uso prévio ou crônico da colchicina, uma condição que limitasse a expectativa de vida, uma instabilidade clínica grave que impedisse o uso seguro da medicação, a impossibilidade de aderência também ou consentimento do paciente. Já o desfecho primário aqui, a gente já vê que no desfecho primário, neste estudo, no caso, não teve uma diferença significativa entre o morte cardiovascular, recorrência de infarto, de AVC, ou isquêmico, né, ou uma isquemia que levou a uma revascularização. Já ali nos outros desfechos, né, o desfecho secundário principal, também não teve ali, não mostrou benefício entre o uso da colchicina e o placebo, não teve uma diferença significativa também, né? Aqui a gente já vê que praticamente todas as características ali tocam ao hazard, né? Não teve diferença praticamente entre a colchicina e o placebo. Conclusão principal, não houve uma redução de eventos cardiovasculares maiores. A colchicina iniciada precocemente após o infarto agudo do miocárdio, mantida ainda por tempo médio de 3 anos, não reduziu desfechos primários compostos, não reduziu morte cardiovascular, não reduziu infarto recorrente ou reduziu um AVC, né? Praticamente o estudo foi neutro. Houve efeito biológico, mas sem impacto clínico, né? Redução significativa do PCR, confirmada também a confirmar por atividade anti-inflamatória, porém também isso não se traduziu como benefício clínico, né? A segurança da medicação teve também, como os outros estudos, um aumento pequeno do quadro de diarreia. Não houve um aumento significativo de infecções graves, no caso. Teve um aumento de pneumonia, mas nada grave. E a mortalidade também não cardiovascular foi menor do que no grupo de colchicina, nos estados inesperados, né? Daí vem o checklist. O grupo, daí a designação para o tratamento foi randomizado? Foi um estudo randomizado, com divisão de 1 para 1 ali, e teve um desfecho fatorial ali de 2/2, né? Todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão? Foram, né? Tiveram algumas perdas, as perdas foram extremamente baixas, e a distribuição foi bem semelhante entre os grupos. O segmento foi completo? Sim, foi aproximadamente ali os 3 anos de acompanhamento, tá? A análise seguiu o princípio de tratar? Sim, seguiu a intenção do intento 3, né? A condição cega foi contemplada? Foi, era um estudo duplo cego, né? Os grupos comparados eram similares no início do estudo? O grupo era bem homogêneo, eram similares. Além da intervenção experimental, os grupos foram tratados igualmente? Foram. Os grupos foram tratados igualmente, a única diferença mesmo foi o uso da colchicina com o placebo, né? Os resultados podem ser aplicados aos seus pacientes? Aí sim, com ressalvas, né? Uma população que foi semelhante à estratificada, praticamente, foram estudados no estudo.
todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados? Sim, né? Os principais objetivos era lá para ver se diminuía os desfechos primários, né? A morte cardiovascular, o reinfarto, o AVC, revascularização guiada por isquemia. No caso, os benefícios do tratamento superam os riscos de custo? Daí, no caso, não, né? Não reduziu os eventos cardiovasculares por uso da colchicina, foram semelhantes entre o placebo, né? A colchicina com 9,1 e o placebo com 9,3. O risco daí o risco era leve, praticamente, elevou um pouco o risco de diarreia, um pouco também de infecções, mas nada grave. E os custos da medicação, custo baixo, né? Da colchicina barata. E aí? Parabéns pela apresentação, cara. Conseguiu um bom tempo aí apresentar os 3 trabalhos, destrinchar a parte importante de cada um. Tá, vamos lá agora tentar resumir e concluir, né? Quando vocês vão usar a colchicina ou se não vão usar a colchicina, né? Então, assim, quando a gente pega um racional histórico, e aí até eu queria ouvir a opinião do Halsted, e aí tem gente que fala que tem medicação que às vezes com muito menos trabalho a gente usa muito mais, e essa que já tinha vários trabalhos positivos, é uma medicação que era subutilizada, né, era vista com muito ceticismo, e aí com o Clear Synergy eu acho que talvez esse ceticismo tenha se confirmado e eu particularmente até acho que essa indicação 2B que a gente tem para a colchicina hoje é uma indicação bem colocada, né? É interessante vocês entenderem assim que quando vocês pegam uma indicação 2B, é aquela indicação que cabe a vocês daqui para frente como cardiologistas pontuarem, que assim, indicação 1 todo mundo vai fazer. Indicação 3, ninguém vai fazer, entendeu? O 2A é aquela indicação que é razoável, na maioria das vezes você vai fazer, mas a indicação 2B é aquela indicação que é do especialista, é de vocês terem o bom senso, o senso crítico, de conseguir enquadrar o seu paciente na melhor evidência que você tem, entendeu? E não generalizar nem para sim, nem para não. E aí, em termos de cardiologia baseada em evidência, quando você pega 2 estudos, como foram os 2 anteriores, que são estudos grandes, bem desenhados, que vinham com desfecho positivo, você tinha vários outros trabalhos pequenos positivos, talvez a primeira sensação de vocês seria questionar esse primeiro trabalho negativo, né? O que será que esse trabalho fez de errado para não seguir a mesma linha de raciocínio dos outros 2 trabalhos? Mas quando você destrincha o trabalho, foi um trabalho duplo cego, randomizado, multicêntrico, placebo controlado, sem run-in, com os grupos homogêneos. Então, assim, e é um trabalho muito mais robusto, né? Você pegar o N do Clear Synergy, são mais 7.000 pacientes, ele tem um N muito maior do que os outros 2 trabalhos juntos, bem dizer, né? Então, assim, em termos de metodologia, não tem muito o que questionar, tá? Na verdade, ele veio aí realmente para mostrar e ser a grande evidência, né, nesse contexto. Qual que é o ponto? É o que Halsted colocou no meu ponto de vista, entendeu? Então, assim, a gente viu uma evolução aí desse conceito de risco residual inflamatório, e eu também concordo com o Halsted de que, assim, esse risco residual inflamatório é no contexto da DAC crônica, entendeu? E aqui no Clear Synergy, mais uma vez, você pegou os pacientes com DAC aguda, e um grupo heterogêneo, tinha pacientes com infarto com supra, pacientes com infarto sem supra, pacientes com angina instável. Então, assim, esses pacientes poderiam ser alocados logo no começo ou mais para frente do evento, e, ao meu ver, assim, por mais que exista aquela instabilidade de placa no início, né, o risco do evento, talvez ali no primeiro mês, o risco residual trombótico seja muito maior do que esse risco residual inflamatório.
que advém, talvez, desse LDL muito aumentado, do paciente já ter alguma doença crônica inflamatória, de infecções, como vírus sincicial respiratório, influenza, etc. Então, no meu ponto de vista, eu acho que essa indicação da nossa diretriz ela é bem concisa, né? A única coisa assim que eu gostaria de ver, e até onde eu sei, Raul, não sei se você vai lembrar o nome do trabalho, mas parece que até um pesquisador brasileiro, que ele está montando um trabalho justamente nesse racional que a nossa diretriz recomenda. Seria os pacientes com DAC crônica, então uma DAC estável, já com LDL na meta, toda a terapia para DAC otimizada, beta-bloqueador, IECA, etc. E mesmo com essa terapia, o paciente já teve eventos, né, então é um paciente de alto risco, e com PCR ultrassensível acima de 2, que é o que o estudo Júpiter já tinha mostrado, né, nessa redução do risco inflamatório, e o estudo Campos se propôs a mostrar, né. Se eu não me engano, nesse Clear Synergy, você teve uma análise exploratória no desfecho secundário, que é onde ele não mostrou nessa redução do PCR com essa colchicina. Mas a indicação da diretriz acaba sendo essa. Então, o paciente com DAC estável, onde você tem um PCR elevado, você já está com todo o resto da terapia otimizada, né? Então, não adianta você querer passar a colchicina se o paciente está com LDL em 120 ainda. A ideia aí seria, talvez, otimizar a terapia antilipídica, né? E tinha um outro ponto que eu queria comentar também, mas pode falar, se você lembrar, eu comento depois, que eu esqueci agora. Olá, pessoal. Assim, perfeito. A gente tem que entender realmente o contexto de cada um dos estudos, né? Se a gente for olhar o Clear Synergy, ele realmente pegou os pacientes muito precoces, 72 horas foi a média de randomização. O COCOT foi 13 ou 14 dias, alguma coisa assim, de média randomização, e o Lodoco foi depois de 6 meses. Se a gente está querendo realmente avaliar o risco residual, o ideal é que você pegasse esse paciente crônico e que você tenha algum marcador de inflamação desse risco residual, que aí o PCR poderia ser o marcador mais barato. E é interessante esse parâmetro, porque até quando o Lodoco 2 ele foi apresentado, e vocês mostraram isso bem claro, a hipótese dele era que essa inflamação residual, que hoje a gente usa esse termo aí, que foi colocado na apresentação, né, que é o inflamassomo, que ele multiplica essa inflamação através da produção de interleucina, e que quando a gente utilizou o Cantus, a gente bloqueou a via lá na parte final, ou seja, eu já estava produzindo a inflamação. E que a colchicina, ela teria como bloqueio na parte inicial, antes da produção dessa própria interleucina. Então, se a mecanística ela existe, eu tenho que ter um parâmetro de comparação. Porque se eu for dar colchicina que tem efeitos colaterais para todo mundo, sem saber se ela reduziu o PCR ou não reduziu, e o problema do CIRT com a metotrexate foi isso, né? Quando a gente olhou lá os marcadores inflamatórios, infelizmente ele não reduziu nenhum. E aí foi um estudo que não mostrou essa redução da inflamação. E outra coisa é a dose única, né? A gente sabe que o paciente de 40 quilos e 100 quilos não são a mesma coisa, e 0,5 para todo mundo, ela não é igual. Então, eu acho que, assim, na síndrome coronária aguda, perdeu muita força, que esse foi o foco do Clear Synergy, né? Mas eu acho que ainda tem espaço na síndrome coronária crônica. E aí eu ainda ficaria, assim, um passo atrás, porque a diretriz brasileira foi o que você mostrou, Janine. A europeia tinha baixado a colchicina para 2A. E a diretriz brasileira agora, 2025, ela colocou a colchicina em 2B na síndrome coronária crônica. Mas não sei se a gente teve a evidência para fazer o downgrade da colchicina na síndrome coronária crônica. Na aguda, eu acho que sim, que foi o que o Clear Synergy testou, foi no paciente agudo, e não necessariamente no paciente crônico, que foram os resultados positivos do Lodoco, o primeiro estudo, e do Lodoco 2, tá?
Perfeito. Já outra coisa que eu comentar é o estudo da mix da dose. Aí no Clear Synergy, né, também teve essa questão de eles fazerem meio que uma dose de ataque, né? Então, no primeiro mês faria 0,5 de 12 em 12, para depois, no primeiro mês, passar para 0,5 ao dia. Mas, assim, é o que você falou, né? Até o que eu comento com os meninos quando a gente pensa em síndrome pós-pericárdica, então a gente sabe que paciente com mais 70 quilos, você pode pesar um pouco mais a mão na dose, se tem menos de 70 quilos, você vai ter que ajustar a dose, o clearance, dependendo, se o clearance estiver muito baixo, ali próximo de 30, você vai ter que deixar meio comprimido 3 vezes na semana. Então, eu acho que também não dá para usar uma dose para todo mundo, mas, assim, é engraçado, o Samir, talvez vocês pegarem, pelo menos na Santa Rosa, né, já que ele sempre me zoava que eu era o maluco da coxicina, mas, assim, apesar de eu achar uma droga barata, com um pouco efeito colateral, se for parar para ver quando bem utilizada, eu sempre pontuei essa recomendação bem específica da diretriz, né, o paciente com múltiplos eventos, com PCR mais elevado, onde você já está tudo otimizado. Então, eu acho que é como eu falei, a questão de nem para todo mundo, nem para ninguém, mas vocês saberem selecionar esse paciente aí, principalmente um paciente com DAC crônica, então com mais de 6 meses, onde você já otimizou toda a demais terapêutica, ele continua com PCR elevado aí, principalmente se for PCR ultrassensível, né, não PCR que a gente dosa todo dia ali na UTI, maior que 2, né? Então, acho que a mensagem que fica para vocês seria essa. Não sei se o Raul lembrou de mais alguma coisa, se algum residente quer fazer algum questionamento. Janine, só lembrar, né? Colchicina, só depois que já tiver tudo, né? Junto, né? Porque vai colchicina e aí o LDL ainda 120, 110, sem chance. Perfeito. Algum residente quer fazer alguma pergunta, gente? Então, beleza. Henrique, parabéns pela apresentação, gente. Obrigado. Bem-vindo aí mais uma vez os novos R3, né? Na semana que vem, a gente vai começar agora um arco sobre insuficiência cardíaca, tá bom, gente? E aí o Gustavo Graciani vai apresentar o VREFT, né, o primeiro trabalho aí na linha do tempo, e eu vou trazer um trabalho mais recente aí, que é o Tuxedo. Tá bom, gente? Boa sexta-feira, bom final de semana a todos.